Seja muito bem-vindo a mais um RibusCast, e falando aqui com vocês, Gabriel, host dessa mesa aqui que tá realmente pesada, só com gente grande, com gente importante aqui dentro da Ribus. E para você, nosso investidor, nosso parceiro aí, nosso tokenista, né, nossas empresas parceiras coligadas ao nosso ecossistema, muito obrigado pela sua parceria, e vamos seguir nesse episódio para falar do que é a Ribus no passado e como ela está andando atualmente, para trazer as atualizações e você ficar cada vez mais motivado a entrar no nosso ecossistema, entender os nossos produtos, consumir o que está acontecendo, o que a gente está trazendo de solução para o mercado e, é claro, para a melhor experiência sua, da sua família e de quem você quer trazer junto da Ribus. Vamos lá? Aqui ao meu lado está o nosso CGO, Eduardo Galvão. Por favor, Eduardo, fala aí com a galera. Fala, pessoal, um prazer estar aqui em mais um RibusCast, falando do tema que eu mais gosto de falar, que é o futuro, né? O futuro das coisas, futuro dos negócios, futuro da nossa almejada Web 3.0, né? Acabei de voltar aí de uma missão Roadshow, né? Primeiro Roadshow internacional da companhia. Tive a honra de representar o grupo durante 12 dias, em 9 cidades, conhecendo investidores, conhecendo parceiros estratégicos, né? Ter iniciado esse movimento de internacionalização e poder estar dando continuidade, né? O grupo pôde me proporcionar essa jornada que está seguindo com muitas novidades. Então, acho que a mensagem aqui é de esperança para a nossa comunidade, de motivação. Tem muita coisa boa por vir, então obrigado aí, Gabriel, pelo convite. Tamo junto. E aqui na minha frente temos os fundadores da Ribus, né? Marcelo Magalhães e Daniel Cariús, que vão estar aqui entregando um panorama sobre como a Ribus está andando hoje e como você, nosso tokenista, nosso parceiro, nossa comunidade, pode almejar o futuro dos negócios imobiliários que são desenvolvidos dentro do grupo. Então, por favor, Marcelo, se apresente, fala com a galera. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho vivido experiências digitais incríveis, né, com a Ribus. O fato é que tudo é muito novo, tudo é muito disruptivo, e a Ribus inovando, juntando o mercado imobiliário, que é o maior mercado do mundo em função das garantias reais, cada segmento imobiliário é muito grande, né, com o mundo digital. Então os tokens Ribus representam oportunidades e negócios imobiliários reais. E basicamente a gente vem colhendo uma série de MVPs que foram o ecossistema US, e basicamente tudo que deu certo e errado está computado num grande banco de dados, e a gente vem aperfeiçoando internamente, muitas novidades vêm por aí. Nós enxergamos a tokenização imobiliária de uma forma muito ampla, tem várias verticais de tokenização, mas estamos focados no uso de um imóvel que já existe, e ele tem vacância na hospedagem do short stay, a hospedagem de curta temporada, estilo Airbnb, por exemplo, e nós trazemos a solução do Ribus Key, né? Além disso, a novidade da empresa DexCap, e muitas outras coisas estão surgindo. A gente tem que ir dizendo para a comunidade aos poucos, né? Mas estou muito, muito feliz com todas as experiências que a gente conquistou até aqui, né? Momento impressionante do mercado imobiliário, uma ascendência digital, um caminho sem volta. Escutem vocês do mercado imobiliário. O blockchain, o processo em blockchain, traz mais segurança, traz mais governança, traz um melhor compliance, e as suas auditorias internas e externas estarão mais transparentes. E com blockchain o mercado imobiliário vai mudar completamente. E basicamente nós estamos aqui fazendo as primeiras experiências brasileiras nesse sentido. Estamos muito felizes com o que estamos fazendo e trabalhando muito, muito. A empresa tem um grupo de executivos muito determinados, né,
ao nosso propósito. Obrigado pela oportunidade. Perfeitamente, Marcelão. E já engatando a primeira pergunta, Daniel, Sim. você se apresenta e fala um pouco sobre o que todo mundo espera do ecossistema da Ribus, né? Começou-se com o ecossistema e o ecossistema evoluiu, né? Perfeito. E hoje, aonde está o ecossistema e no que ele está se transformando dentro do ambiente imobiliário, trazendo toda essa segurança do blockchain, da digitalização do próprio mercado, que a Ribus está sendo pioneira desde lá de 2021 até a atualidade. Obrigado, Gabriel. Prazer estar aqui com o Marcelão, com o Edu, com você, Biel. Pessoal, eu sou o Daniel, né? Vocês me conhecem, já estou aqui um bom tempo na Ribus aí, desde o dia 1 até hoje. Muitos dias, né? Pessoal, antes de falar um pouco sobre a Ribus em si, é importante a gente falar sobre o mercado cripto como um todo e a gente entender, né, que você que está aí de casa, que investe em cripto ou que nunca investiu, mas você já ouviu falar, eu vou falar para você alguns panoramas de mercado bem rapidamente, só para a gente situar o mercado, depois a gente insere o contexto onde a Ribus está e como nós estamos nos encontrando, né, e como estão nossas funções aqui. Acho que cada um aqui tem uma função hoje na empresa, né, na companhia. Todo o ecossistema ele gira em torno do token, então é importante a gente explicar como funciona a tokenomia do token, como esse processo se retroalimenta. Hoje tem algumas vertentes, a gente tem vertentes de soluções digitais, vertentes de soluções imobiliárias, como o papel, eu e o Marcelo atuando como co-CEOs, como cada um está, cada frente que cada um está tocando, é importante a gente colocar isso também. O Edu vai falar um pouco, compartilhar um pouco da experiência que ele teve nos Estados Unidos, do roadshow que nós fizemos lá da Ribus, né? Apresentamos a Ribus para alguns venture capitals, para alguns investidores lá nos Estados Unidos, é importante o Edu compartilhar. Eu acho que essa live aqui é um panorama do presente que nós estamos executando e onde nós queremos chegar. Mas antes disso eu vou dar um breve panorama sobre o mercado. Pessoal, o mercado cripto ele é marcado por ciclos. E esses ciclos eles vêm acompanhados do halving do Bitcoin. Eles são marcados pelo halving do Bitcoin, né? Imagina que você tem uma plantação de soja e a cada 4 anos você tem certeza que aquela plantação de soja vai vir uma praga e vai reduzir pela metade a capacidade de produção de soja. Então você sabe que daqui a 4, 8, 12 anos a soja vai cada vez aumentar. Porque no mundo inteiro, a cada 4 anos tem uma praga que reduz pela metade a capacidade de produção de soja. Um alimento que já é escasso fica cada vez mais escasso. Isso é o halving do Bitcoin. E nos ciclos do Bitcoin, desde quando ele nasceu, o halving foi determinante. E a gente veio ali em 2015/2016, a gente teve uma temporada onde nasceram as altcoins, né? Até então a gente tinha uma proposta assim tinha o Bitcoin e moedas que queriam ser melhores que o Bitcoin. Eu quero ser melhor que o Bitcoin, eu vou diminuir o bloco de processamento, eu vou ser mais rápido a transação, só que eu era menos seguro. Eu vou aumentar a segurança, eu era mais lento. Então todas as propostas de moedas de 2009 até 2015 eram propostas de moedas que seriam melhores que o Bitcoin. Depois disso, com 2015, veio o nascimento da Ethereum. Aí tudo mudou. Porque aí você começou a ter aplicações em blockchain, realmente aplicações de fato, contratos inteligentes, auto-executáveis. Não é que o contrato pensa, não, gente. É que ele auto-executa, ele não depende de uma ação humana para se auto-executar. Se eu combinei que eu paguei o Gabriel dia 10, se eu não pagar, automaticamente meu nome vai negativar. Vamos colocar assim, não precisa alguém colocar no sisteminha do Serasa, não. Vai automaticamente negativar meu nome, porque eu fui inadimplente com você. Quando nasceu o Ethereum, nasceu algo que nós chamamos e conhecemos até hoje no mercado cripto como alt-season, que é a temporada das altcoins. Primeiro o Bitcoin faz toda aquela festa, né? Sobe, 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 e depois ele vai e as altcoins tendem a acompanhar esse movimento posteriormente. Isso é o que nós chamamos de alt-season, que é a temporada das altcoins. E foi assim desde quando as altcoins foram inventadas. Tem uma temporada do Bitcoin, tem uma temporada de bear market, mercado de baixa, uma temporada de Bitcoin e uma temporada das altcoins. Só que esse ano tudo mudou. Você pode pegar todos os gurus de criptomoedas que estão em eventos, que estão em redes sociais, todos eles falaram que a alt-season ia vir. E você que está em casa investindo em altcoins, com certeza está perdendo dinheiro, não tenho dúvida disso. Todo mundo quer. E agora, o tiozão lá do mercado cripto, não estou falando do tiozão lá do terreno, estou falando do tiozão do mercado cripto, que só investe em Bitcoin, está rindo. Essa é a verdade. E todo mundo que investiu em altcoins está chorando.
Se você olhar o gráfico do Ethereum, ela está no mesmo preço de 4 anos atrás. E olha o Bitcoin. Onde estava 4 anos atrás, olha onde ele está hoje. A Ethereum, ela está ao mesmo valor de 4 anos atrás. O mercado cripto, ele está muito mais maduro. Ele não está mais naquele hype, diga-se de passagem, Hyperliquid, um ótimo projeto. Os projetos de agora, eles têm que ter uma geração de receita. Ninguém mais compra criptomoeda só pelo FOMO, só pela comprar. especulação. Esse momento acabou. Esse momento passou, porque agora os institucionais vieram e eles investem de forma racional, não emocional. Eles preferem investir em ações tokenizadas, os famosos RWAs, que são os ativos tokenizados do mundo real, do que ficar investindo em narrativas. Então, hoje, os projetos criptos que estão se consolidando, que estão se provando, são os projetos que têm geração de receita. Por que eu estou falando tudo isso? E é importante você que está aí nos ouvindo entender. Projetos, cara, que são muito bons, mas só tinham fomento da comunidade, só eram a base de fogo, a base de listagens, a base de novos investidores. Tudo isso soava como um esquema Ponzi moderno. E acabou, porque hoje o verdadeiro dinheiro que está indo para o mercado de criptomoeda é o dinheiro institucional. E esse dinheiro ele é racional, não emocional. É um dinheiro pesado, Exato. mas é um dinheiro bem alocado. Perfeito. É o dinheiro que é pensado para ser alocado. Não é um dinheiro que é só gerado pela emoção. O varejo é gerado pela emoção. Então você vai ver o varejo investindo em tigrinho porque o influencer influenciou. É na base da emoção. Por mais que as pessoas saibam que vão perder, a maioria preferem ainda ter isso como investimento. Porque tem mais pessoas jogando tigrinho do que na bolsa, por exemplo, né? Então, eu estou dizendo tudo isso, pessoal, para que fique claro o atual momento do mercado cripto. Hoje vocês vão ver poucas moedas sobreviveram, e só sobreviveram aquelas que estão hoje gerando receita. Você vai ver uma Aave, você vai ver uma Hyperliquid, você vai ver uma Ribus. Ah, Daniel, mas olha o preço que a Ribus está em relação... Olha, não precisa ir muito longe não. Olha o valor da Ethereum, não estou falando nem de... Olha o valor da Ethereum, olha o all-time high dela, olha como ela está hoje. E estou falando da segunda maior moeda de capitalização de mercado, não estou falando de qualquer moeda. Tem moedas que você pega, não sei se vocês dominam aí, mas tem um site chamado CoinMarketCap, que é um site que lista as principais moedas. Pega a lista das 100 primeiras moedas há 4 anos atrás. Pega a lista dessas 100 primeiras moedas hoje. Várias já nem existem mais. Então, o que eu estou querendo contextualizar é que o dinheiro do mercado cripto ele está muito mais racional, porque o institucional veio. E a Ribus está se posicionando dessa mesma forma. No início, nós tínhamos uma narrativa de investimento em projetos imobiliários, desenvolvimento desses projetos imobiliários, e com esse resultado, nós fomentarmos o token. Isso ainda permanece. O Marcelo vai até fazer umas colocações aqui sobre os nossos investimentos imobiliários. Porém, existe um gap de você adquirir um terreno, fazer o desenvolvimento imobiliário, aprendi muito com o Marcelo nessa trajetória. Incorporar, vender, para depois gerar resultado. E é um gap de tempo que o investidor cripto não espera. Porque é o investidor mais imediatista. Tá tudo bem. Hoje os investimentos são mais imediatos. O mercado cripto ele nasceu assim, né? Nasceu na era da internet, né? Não é comum. Ele nasceu na era da internet. A era da internet que você envia uma mensagem e você quer que chegue aquela mensagem. E a blockchain é isso, né? A blockchain, eu costumo exemplificar, né? Que quando você manda uma mensagem no WhatsApp, você manda uma foto, no seu WhatsApp você está mandando uma cópia, porque a foto original fica lá no seu celular. Na blockchain não. Você transfere a foto que está no seu celular para o outro celular. É a propriedade digital que é transferida ali dentro. Essa é a inovação que a blockchain traz. Por isso que os ativos digitais são tão importantes. Então a Ribus, pessoal, dentro desse hiato de tempo, entre o desenvolvimento da incorporação ao resultado da incorporação e a distribuição desse resultado com os token holders, existe um hiato de tempo. Nesse hiato de tempo, a gente fizemos os MVPs, que são as empresas US, e consolidamos um modelo. Qual é o modelo que mais se adaptou? Qual foi o modelo que melhor apresentou? É o modelo de receita de imóveis que já geram receita. Porque imóveis que ainda vão gerar receita, a gente já tem, que é a incorporação. Então eu costumo dizer que nós temos uma base de fundamentos
que são os imóveis que estão sendo incorporados. O Marcelo vai falar o status das nossas incorporações. Hoje nós temos 2 que estamos tocando diretamente e outras 2 que estão em stand-by, mas 2 que já estão em fase de incorporação e desenvolvimento imobiliário. Só que, como eu disse, tem um hiato de tempo. Tem um tempo até isso acontecer. Analisando as frentes de mercado, a gente entendeu que o melhor movimento do mercado imobiliário são os imóveis que já performam. E o mercado que está numa vertente de crescimento mundial são os imóveis de short stay. O mercado de short stay e o mercado de timeshare hoje são os mercados que mais estão numa vertente de crescimento como qualquer outro. A gente fez um podcast hoje de manhã e ele trouxe um dado muito importante. Ele falou, cara, o consumo imobiliário está mudando. Antes, o investidor imobiliário era aquele casal que acabou de casar, quer comprar uma casa. Então, a média do brasileiro era de 1,5 casa. Hoje, a média do brasileiro está de 3 casas. Porque o brasileiro está vendo o imóvel como investimento. Graças às plataformas de rentabilidade, graças à plataforma como Airbnb, Booking, Decolar, onde você não vê mais o imóvel só apenas como um passivo ou aquilo que você só vai visitar. Você vê ele como uma fonte de receita também. Tão quanto um produto financeiro. Tem imóveis no Airbnb, a gente tem uma base gigante, né, que performa 1.1, 1.2. Performa-se mais do que um produto financeiro e ainda tem a valorização patrimonial, que o Marcelo sempre coloca. Sim. É um novo setor de investidores imobiliários, né? Que saiu de quem tem o grande capital das instituições, das incorporadoras grandes, Isso. desceu um degrauzinho para os investidores que já têm um bom capital, já construíram um certo patrimônio e querem multiplicar a sua receita em patrimônio. Perfeito. E esse degrau já desceu ainda mais para os investidores pequenos, né? Pequenos, os caras que investem em títulos financeiros, cara. Você que investe em tesouro, você que investe em LCI, em CRI, CRA. Hoje as pessoas, cara, pô, eu vou investir em um fundo imobiliário e pagar 0,8, ou eu vou comprar um imóvel que eu vou botar no Airbnb, numa gestão profissional, nem dor de cabeça eu vou ter. Porque não tem dor de cabeça, cara. Bota um gestor profissional, você não vai ter dor de cabeça. E você vai receber 1.1 do seu imóvel, ainda tem a valorização patrimonial, e quando puder, ainda quando quiser, ainda pode usar. Então, o perfil de investidor está se adaptando. Tudo isso culminou no modelo que nós temos na Ribus hoje. Então o pessoal pergunta, cara, mas vocês só falam de Ribus Key hoje, cadê o Ribus Token? Certa parte é nossa culpa por talvez não comunicar da forma correta para que isso fique claro, né? Eu acho que quando a pessoa não entende o que eu estou falando, a culpa é minha, não da pessoa. Eu não me fiz claro para aquela pessoa. Então, se não ficou claro o nosso modelo, a ideia desse podcast hoje aqui é que nós possamos esclarecer como a Ribus está funcionando, como esse modelo se retroalimenta e como isso impulsiona o token. Quero mostrar um pouco os faturamentos que nós estamos procurando atingir e como isso vai acontecer. Agora eu passo a palavra para o Edu, senão eu vou ficar me alongando aqui, vai ficar um monólogo gigante. Mas foi muito bom porque isso introduz não só a parte de como está sendo a evolução da Ribus diante do mercado, mas como o Eduardo vai trazer mais para a gente como o mercado internacional está enxergando os posicionamentos das startups dentro do Brasil e como a Ribus se posiciona lá fora. Sim. Né? Total. A gente começou esse processo de internacionalização. Primeiro, assim, acho que a gente desbrava várias coisas, né? A gente é pioneiro em vários assuntos, né? Quando a gente está falando de Brasil, né? Então, assim, não tem tantos outros projetos que são colegas nossos de troca de informações, né? De estar sempre próximos. Porque, assim, são regras novas, né? O mercado cripto é um mercado novo também. As altcoins são novas também, né? E as microcaps são mais novas ainda, né? E microcaps de RWA com usabilidade, proporcionando liquidez e inovação no mercado tradicionalíssimo, né? Como o real estate, e estando num terreno muito fértil, né? Então, a gente tem uma soma de fatores na nossa panela de pressão que o nosso modelo é irreplicável, né? O Marcelo com a Agrega, com o histórico familiar dele, são ativos que a Ribus tem no DNA que são irreplicáveis, né? Então, nossa tese de internacionalização é abrir as portas, né? Do que a gente faz aqui, que não é regional, já não é regional, né? E quando eu digo regional, o Brasil é uma região, é regional. O país Brasil é regional. A América Latina também é regional. Então a gente já pensa mundo, né? Quando a gente pensa negócios,
a gente já pensa mundo há alguns anos, né? Tanto é que a gente tem a parceria com a Maxi, né, que é uma parceria perene com uma empresa de Singapura que distribui token no mundo inteiro, né? Então a gente tem tokenistas no mundo inteiro. Então a gente fez o rebranding da marca, né, no ano passado ou retrasado? Passado, início do ano passado, né? Antes do reposicionamento de negócios veio o reposicionamento de marca, onde a gente deixou de tratar as empresas US como empresas e passamos a tratá-las como operações, né? Iniciativas, né? Operações mesmo. Dentro a gente ainda faz algumas das operações, outras não, talvez com menos frequência, até porque a pivotagem da Wineskin, né, meados do ano passado, fez com que realmente algumas iniciativas fossem perdendo um pouco a relevância, né, de ser tese de negócios, objetivos estratégicos, e passaram a ser realmente operações que suportam o protocolo. Então, várias das empresas, a Recibos, que sustentou a tese da DexCap, né, a própria Ribus Share tem alguma similaridade com a Retrofitos, junto com a House Us ali, né, com os arquitetos e tal. Então, o Marcelo sempre frisa esse ponto, e é exatamente isso, assim. Empresa US, não entendi isso. Cara, foi uma estratégia genial na minha visão, porque a gente chegou no mercado como uma empresa ecossistema, testou várias teses, deu força para as que melhor performaram, isso virou validação de mercado, a gente trouxe para dentro de casa, falou, cara, nós somos Ribus no fim das contas, né? E hoje a gente tem produtos ali que abarcam várias dessas operações, como a Ribus Key e a Ribus Share. Então, essa conversa com o mercado internacional, ela faz parte da minha rotina, né? Então, assim, eu converso com muitos players de forma remota, né? Tanto investidores, né, quanto parceiros de negócio, blockchains, desde a Polygon, né, que é um parceiro de negócio, a Fireblocks, a própria Binance, né, com a instauração do Binance Pay, né, que também é uma baita revolução. E para conseguir esse marco, eu tive que fazer reunião, inclusive com a diretora da Binance lá na China, né, e ouvir dela, né, o quanto que o projeto é revolucionário, o quanto que a gente está encarando, aliás, pavimentando o que é a tokenização imobiliária, né, porque a gente rapidamente identificou que não é apenas você tokenizar um imóvel, você criar operações em blockchain, em Web 3.0, que sustentem uma tese de negócios que está pautado sim nessa nova era da internet, da propriedade, né? E criando até também parâmetros e regras novas para real estate, né? Como, por exemplo, a quantização das propriedades, as propriedades descentralizadas. Esses são termos que nós estamos cunhando. Nós estamos utilizando da blockchain, que é uma tecnologia estrangeira, para cunhar termos no mercado imobiliário, né? Então, óbvio que o mercado demora um pouco para entender isso. E, como o Gabriel já falou, né? Acabei de retornar desse roadshow aí nos Estados Unidos. E é impressionante como a gente realmente está avançado a nível global, assim, porque cheguei a sentar em aceleradora com mais de 20 investidores numa mesa, né? E também founders de aceleradoras, universidades, mesas grandes com vários interlocutores ali de várias culturas diferentes. E era impressionante como as pessoas queriam me ouvir, assim. Ninguém queria muito... É claro que eles fizeram alguns, né, perguntas duras e difíceis de responder, como já se é esperado, eu tinha resposta para todas as perguntas, mas o interesse no que a gente está fazendo é que realmente me impactou, né? Cara, quanto esse caminho é o caminho, o quanto que o mercado, quando compreender essas regras de negócio, vai suportar e como já está suportando, né? E aí, assim, fica a oportunidade, né, para quem não está dentro ainda, fazer parte, né, da nossa comunidade, né? Então, a gente trabalha muito esse pilar dentro do marketing, né, Gabriel, de comunidade, como é que a gente pode ter relações entre as pessoas, troca entre as pessoas, entre os players do nosso ecossistema, né? Então, a escala internacional da Ribus certamente passa por comunidade, nossa comunidade nunca morreu, né? Nossa comunidade, ela existe, são muitos clusters dentro de uma comunidade, né? Você tem desde o investidor institucional, você tem o administrador short stay agora, você tem o tomador de crédito, você tem uma série de players que a gente se relaciona todos os dias e que isso é a comunidade, né? Comunidade no seu mais amplo espectro. Então é dessa forma que nós vamos expandir internacionalmente, através de uma estratégia de comunidade que permeia todo um projeto, permeia toda uma empresa, desde o cara que tem um token até o cara que tem 100 milhões,
100 milhões não, né? Que é nosso supply e tal. O cara que tem um token, o cara que tem 1 milhão de tokens, ele é um token holder. Ponto. Ele tá dentro do cluster token holder. O cara que tem um imóvel short stay lá performando, ele é um outro cluster ali, proprietário. O Airbnb é um tratamento diferente. O cara que é um venture capital lá nos Estados Unidos, que a gente precisa prestar contas e mostrar nossas teses de negócio empresariais, está em outro cluster, mas também faz parte da mesma comunidade. Então, a Web3, ela permite com que a comunidade ela se funda, né? Então, você pega as maiores DAOs do mundo, por exemplo, a MakerDAO, a maior DAO do mundo, maior empresa, para quem não sabe o que é DAO, empresa descentralizada autônoma, é uma empresa totalmente regida por smart contracts que não possui um dono, né? Ela possui uma fundação que toca as operações dela. Até essa empresa, que é um case internacional, ela é VC-backed, né? Que eles falam. Ela tem um venture capital por trás que detém tantos tokens que ela é dona daquela empresa. Então, esse cenário está sendo pavimentado. Nosso intuito é se tornar uma empresa cada vez mais, né, Dani? DeFi, descentralizada. O Marcelo tem um pulsante dentro dele a questão de comunidade. Então, o que a gente está fazendo aqui no Brasil, a gente vai replicar lá fora. O que está mais claro agora é o como, né? E os Estados Unidos realmente se abriram como um berço para nós, né? Agora na gestão Donald Trump, na qual é totalmente pró-cripto, ele é um embaixador do Bitcoin global, e todos os estados estão sendo estimulados, né, a montar suas reservas. Então a gente está com a entrada ali no estado do Texas muito forte, né, que hoje é o segundo maior estado dos Estados Unidos, porém com maior crescimento de todos, né, passando a Califórnia nos próximos anos facilmente. É um mercado conservador que gosta de real estate e que o governador está fazendo suas reservas de cripto. Então a gente está com suporte governamental, suporte de aceleradoras, universidades, investidores. Então o Texas provavelmente vai ser o nosso berço, porém a Califórnia também se abriu para nós, né? E através da Califórnia nós também nos abrimos para investidores asiáticos, né? Então a gente também está em conversa com o mercado coreano, né, na qual eles estão fazendo muitos aportes em real estate na América do Sul, né? A América do Sul está sendo vista pelo mundo como um celeiro de novos negócios muito forte. Então os asiáticos, que já estão muito à nossa frente em quesitos de tecnologia, até em mercado financeiro mesmo, são muito prósperos, né? Eles estão querendo vir para cá. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, são terras que interessam aos asiáticos. Então essa oportunidade veio, eu fui para os Estados Unidos e mirei na Califórnia e acertei a Coreia do Sul, né, para que a gente traga parceiros, suportadores, né, para o nosso ecossistema e as nossas teses de negócio. Então, eu estou muito motivado com essa expansão. Para mim está muito, muito mais claro como isso pode se dar na prática, e cada dia mais, né, cada dia que o nosso negócio engata no Brasil, fica muito claro. Por exemplo, o mercado timeshare, que é uma tese muito forte nossa. Ele nasceu nos Estados Unidos, é o maior mercado do mundo de timeshare. Mesma coisa o short stay, né? O Airbnb já é tradicional para os americanos, eles fundaram este mercado. Então, tanto timeshare quanto short stay, aqui é onde a gente vai aprender, e lá é onde a gente vai levar para o resto do mundo. Sim. E chamar o Marcelo aqui para dar a sua contribuição diante dos nossos negócios imobiliários, das soluções que a gente desenvolveu ao longo do tempo e as coisas que estão se realizando hoje, né? Como o Dani bem falou, esse gap ele é muito extenso para a galera que entrou aqui no começo, e a gente tem desenvolvido novas soluções no médio prazo para poder não suprir uma necessidade atual, mas para fazer com que o fomento continue, né? E o projeto ele se evolua, ele cresça ao longo do tempo e mais pessoas consigam entrar, até os institucionais entrarem com um peso maior, né? Perfeito. No mercado imobiliário, a gente faz lucro ou faz renda. Então, as duas coisas são muito interessantes. Além disso, a valorização patrimonial acompanhando torna aquele negócio imobiliário incrível, né? Então, a Ribus, ela começou os token RIB, né, representando digitalmente, por exemplo, o negócio do Viver de Itaipava, um terreno único no bairro, um terreno no meio da Mata Atlântica, com licenças, aprovações, para fazermos casas de 3 e 4 suítes com lazer, e basicamente é um negócio de médio e longo prazo. Para mim é médio prazo, mas para muitas pessoas é longuíssimo prazo, né? Para o mercado de cripto é longuíssimo prazo.
Mas esse é o mercado imobiliário brasileiro. A gente demora fazendo o empreendimento aí, às vezes comprando terreno, aprovando o projeto, às vezes a gente fica 6 meses, mais 6 vendendo e depois 36 meses de obra. Então é um negócio que muda presidente, muda governador, muda prefeito, mas efetivamente quem sabe fazer gera lucro. A Ribusquet, ela nasceu diante dos tokenistas que precisam de maior movimentação ao longo dessa caminhada. Né, o short stay, a movimentação ela é diária, o last minute, a vacância nesse mundo das hospedagens de curta temporada, ela traz uma movimentação mais curta se comparada à incorporação, né? Mas o que eu poderia dizer a todos é que a Ribus caminha para o mundo dos dados. E o mercado imobiliário do futuro, ele vai ser todos os produtos, as soluções, as ferramentas, estarão todas baseadas em dados, em comparações, e dados é dinheiro, né? Então, nasce, por exemplo, um produto chamado RibuShare, que é um produto que vocês vão conhecer detalhadamente através da empresa DexCap, e ela está nascendo justamente atrás de dados. Por exemplo, no Ribusquet, um determinado prédio aqui da Barra, que é parceiro nosso no Ribusquet, tem lá um apartamento lindo, maravilhoso, bem decorado, que performa R$ 12.500 por mês conosco. Já o apartamento, na mesma coluna, igualzinho, no andar de baixo, que está um pouco mais sofrido, está com os móveis cansados, precisando ter uma reforma, esse imóvel está performando R$ 5.000 por mês. E a partir desse dado, do comparativo entre um e outro, a RibuShare traz uma oportunidade de trazer o recurso e reformar esse apartamento que está numa situação mais delicada e através de uma reforma a gente eleva o potencial, a performance desse imóvel vai progressivamente acompanhando o irmão gêmeo, vamos dizer assim, né? Então, eu estou muito feliz com todas as experiências que nós fizemos até aqui. Muitas deram errados e muitas deram certo. Saibam vocês que as que deram certo, a opção da empresa foi se recolher para poder aperfeiçoar e melhorar ainda mais aquela ferramenta. Então não são todos, mas que estão aqui acompanhando, que estão desde o começo, a permutos, a benefícios, a retrofitos, a parceiros, a houses, enfim. Hoje o momento da empresa é brilhante com a chegada da exploração na tokenização do uso de um imóvel que está em vacância no Airbnb. Então a Ribusquet é incrível. A DexCap trazendo funding, porque uma vez eu vi uma entrevista de um grande empresário que eu sempre segui, que é o Abílio Diniz, e ele dizia, ainda vivo, que se ele pudesse recuar 35 anos, ele montaria algo ligado a funding, a fomento de recurso para gerar um dono de shopping, fazer um novo shopping, um dono de posto de gasolina construir o próximo posto, um supermercadista criar uma nova filial. Isso a DexCap é capaz de trazer através da normativa da CVM 88, que é o crowdfunding, um investimento coletivo alternativo. E o Token Rib, ele funciona nisso tudo. A Ribusquet com a DexCap, com a RibuShare. Então nós estamos aperfeiçoando e melhorando as ferramentas e esperamos surpreender a comunidade agora em 2025. Eu continuo muito motivado, sabendo que nós estamos aí entre 14 e 15 anos à frente do brasileiro tradicional. Eu já vejo e sinto os benefícios do digital na minha vida imobiliária. E você do mercado imobiliário que não conhece bem a tokenização, saiba que está chegando um oceano azul de oportunidades para você, onde ferramentas serão trazidas a mercado, você vai usar de uma forma simples, talvez nem saiba que está fazendo a tokenização ali por trás, mas efetivamente o mercado imobiliário vai se tornar mais transparente, mais digital, de mais fluidez, mais comprador comprando, mais vendedor vendendo e mais intermediários intermediando. E o Token Rib, que traz a comunidade de interessados na construção civil, interessados no universo digital, interessados nas usabilidades do token, que são descontos imobiliários e vantagens que o Token Rib traz, por exemplo, a conexão com a Ribusquet e você poder hospedar-se pagando só 20%, é realmente uma grande vantagem.
Então nós estamos cada vez mais interligando os produtos, interligando as empresas, interligando as operações, e é uma caminhada, é uma grande caminhada. Estamos subindo uma montanha e muito, muito firmes e coerentes que chegaremos no topo. Essa caminhada envolve todo um planejamento estratégico, né? E efetivamente nós temos terrenos para finalizar, que trazem renda, como é o caso do Vila Ribos e o Videiras, que nossas unidades projetadas trazem, além de valorização patrimonial. O nosso objetivo não é vender as unidades a mercado, e sim explorar com o uso de short stay, com serviços de qualidade, conciergeria, e existem outros terrenos que trazem lucro, como é o caso do Viverde e os Tijucas, que estão em processo. Vejam vocês como o mercado imobiliário ele é amoroso. Tudo demora. Aprovações, desenvolvimento de projetos, a parte comercial, tudo demora muito, né? Desde que eu entrei na Ribos, é engraçado que a gente fala do Vila Ribos, que o Vila Ribos vai começar. E agora chegou o momento, Agora hein, chegou o Gabriel? momento dele começar. Porque tudo Um tem ano seu momento depois. certo, né? Não adianta a gente querer precipitar. Se a gente precipitar, a gente vai comer carne crua. Sim. Então, tudo tem o seu momento de amadurecer. A fruta, ela cresce, nasce, amadurece e estraga. Então, efetivamente falando, nós temos ativos e empreendimentos e oportunidades imobiliárias incríveis. Você, tokenista da Ribos, aguarde, porque o token vai te surpreender, a Ribos vai surpreender. Tudo no mercado imobiliário é moroso, e também na Web3, né? É algo que não funciona tão rápido quanto na Web2, mas tudo sendo aperfeiçoado, nós chegaremos no melhor processo. Estamos evoluindo cada dia. Quero parabenizar a equipe da Ribos pelo trabalho feito. Edu, essa sua experiência nos Estados Unidos, convivendo com empresários, cidades interessadas na Ribos, né? Universidades, empresários, investidores, querendo a tokenização, e o modelo Ribos é uma definição nossa, a aproximação com os Estados Unidos. Nós temos outros objetivos internacionais, né? Eu pretendo que a empresa um dia chegue a Dubai, que é um berço da Web3, prédios inteiros funcionando em Web3, empresas inteiras. É um outro ambiente, uma outra internet, é uma outra atmosfera tecnológica. Nós estamos aí, né? Nós estamos nesse mundo. E não necessariamente o preço do token RIB no mercado secundário reflete o que estamos fazendo profissionalmente aqui dentro. O preço no mercado secundário são compradores e vendedores, são ofertas e demandas que acontecem daquele momento, mas efetivamente tem uma potencial, uma projeção muito grande, muito grande. Vejo esse momento como um momento de entrada, um momento de oportunidade, um momento de aquisição de token, porque eu, Marcelo, estou fazendo isso porque entendo ser um excelente momento. E existe dois chapéus, né? O trader, que é aquele mais especulativo, né? O operador mais especulativo, que esse eu quero longe do nosso projeto, mas eu não tenho como controlar o mercado, é livre mercado. E tem os holders, né? Que compram na baixa do dia, todo dia compram um pouquinho, e esses holders se posicionam no momento de altíssima, né? Ano passado foi um momento que o token bateu 60 centavos, foi um ano difícil, não foi um ano fácil, muitas mudanças, né? Política, economia, o mercado imobiliário é muito sensível a Selic, mas efetivamente falando, o token bateu 60 centavos, hoje o token está na casa de 3 centavos. Então você que comprou na alta tem a oportunidade de reduzir o seu preço médio de aquisição nesse momento, ou efetivamente entrar no melhor momento possível, porque os resultados virão. É bom deixar claro, assim, né, que a gente sabe aonde o token Ribs chegou, né, como o Marcelo falou, e a gente sabe onde o token Rib está. Então, o trabalho que está sendo feito, ele está sendo medido do jeito certo, no tempo certo. Como há um ano atrás eu entrei para a equipe e vi o projeto começar do Vila Ribos e hoje ele maduro está saindo. Assim é a mesma coisa com o token. O token ele está amadurecendo, ele começou de um jeito, ele está amadurecendo, ganhando mais peso, ganhando mais corpo, para assim a gente, através de tudo que a gente está desenvolvendo, ser revertido na recompra, ser revertido para quem estava no projeto desde o início, né? Perfeito. E é importante
a gente salientar aqui, pessoal, como o Marcelo colocou, o momento da empresa não necessariamente reflete o valor que o token está, né? Isso é muito importante, até para que a gente entenda a tokenomia, né? A tokenomia inicial no white paper, na primeira versão, era 50% do lucro imobiliário ser comprado token. Então, a gente, como o Marcelo colocou, a gente ainda temos duas incorporações, o Viverde e o Vila Ribos. Um é para renda, aonde parte da renda oferida haverá uma recompra constante de token. E o Viverde, que dá na ordem da multipropriedade, o VGV de quanto, Marcelo? O resultado do Viverde é espetacular em função da qualidade do terreno, terreno diferenciado, né? Então, a última linha do DRE, do lucro imobiliário, nós vamos... Porque as pessoas perguntam, o que traz a liquidez para o token RIB, né? O que traz a liquidez para o token RIB são operações imobiliárias. Então, ao longo da caminhada, que é a subida na montanha que nós falamos, são os resultados dos MVPs. Então, não são grandes montantes, mas Isso. efetivamente mantém o token vivo Isso. nas exchanges. Agora, as grandes operações acontecem na entrega de um empreendimento imobiliário e efetivamente, como o nosso book é muito levinho, né, Dani? Quando o Viverde trouxer o lucro, a tendência é que efetivamente na recompra de tokens objetivando o burn, Isso. é que o token exploda. Então você que pode esperar até a entrega do empreendimento Viverde, espere, porque é lá que você vai ter grande resultado. Compare o preço de hoje com o preço lá na entrega do Viverde. E a renda, né, Dani, do Vila Ribos, ela traz a recorrência. Exato. Porque o Viverde traz o lucro uma vez só, não é isso? E o Vila Ribos, como a gente terá todo mês renda, todo mês hóspede, e o terreno é sensacional, né, pessoal? Ele fica ali em Araras, do lado da hospedaria e do restaurante Locanda de la Mimosa. Falou de terreno, o coração do Marcelo bate mais rápido. Não, e assim, uma natureza, você consegue ver tucano, papagaio, uma natureza maravilhosa de Mata Atlântica, e vocês, tokenistas, todos terão oportunidade, né, de conhecer e ver o Vila Ribos nascendo e sendo entregue, assim como o Viverde. Então é questão de tempo, pessoal. Essa corrida de tempo, quem fica mais tempo são as pessoas que terão resultados maiores. Perfeito. Não é? Quem acaba perdendo dinheiro na cripto, eu que venho do mercado tradicional, é a pessoa que se planejou para ficar a longo prazo, mas no meio do caminho ela precisou de liquidez, precisou vender, e às vezes nessa caminhada o token está na baixa e o momento não é de venda, é o momento de compra, né? Então, quem sabe dançar com o token Ribos está fazendo resultado. Então nós temos um grupo de lovers, que são as pessoas que fazem resultado recorrentemente, e temos as pessoas que compraram na alta, e aí, pessoal, o remédio é comprar mais, para reduzir o preço médio de aquisição, né, e você se posicionar, porque aconteceu comigo mesmo, né, eu fiz uma compra expressiva numa altíssima da Ribos, e basicamente a gente não tem como a livre oferta, a livre demanda, mas o lucro imobiliário e a renda é dinheiro, é reais, que vai fomentar o book e vai fazer esse processo, como está lá no nosso primeiro white paper e todas as nossas atualizações, né? Exato. Uma coisa falando uma troca de ideia com o Dani, ele exemplificou do jeito certo. É usar um dinheiro que é infinito para comprar algo que é finito. E deflacionário. Deflacionário, porque eu vou reduzir ele, eu sou obrigado a reduzir a oferta dele no mercado, né? Exato. Isso eu falo aí é bem interessante. do modelo, né? Esse modelo, se você puder comentar, esse novo... Por que, assim... Beleza, antes a gente fez o ICO, né? E aí a gente teria que aguardar 3 anos, 4 anos para uma incorporação, dar os seus lucros, para aí sim comprar e aí sim queimar. Agora não, agora o burn é on-chain, é ágil, é massivo, é constante. Como que funciona esse novo burn, assim? Como que foi isso? Exato, pessoal. Então, aí avançando, como eu fiz o levante de bola para o Marcelo para vocês entenderem que a gente teve uma versão 1 do white paper, né, onde era prevista uma tokenomia ali, onde 50% dos resultados imobiliários eram destinados à recompra de token. Esse valor de 50% é um valor expressivo devido ao hiato de tempo de uma incorporação até o seu resultado. A gente lançou a versão 2, veio até com o protocolo Wineskin, mérito muito do Fernandes, né, que é um executivo nosso hoje aqui, sócio da Ribos também, operacional.
que ele teve uma visão, falou, cara, vocês tiveram algumas operações muito boas, a gente pode melhorá-las se aplicadas nesse mercado. E aí a equipe em desenvolvimento começamos a atualizar o então white paper. Entenda que agora a gente partiu de um modelo onde nós tínhamos o resultado da incorporação, que ainda está acontecendo, então você, além do teu vivejo, ainda vamos ter os terrenos da Tijuca, mas que ali não vai haver, talvez, né, Marcelo, não haja o desenvolvimento imobiliário por nossa parte, mas sim que a gente repasse o desenvolvimento, a incorporação para um outro. Nós fizemos a compra e o desenvolvimento, e outro vai incorporar, a gente vai vender com um lucro maior por ter feito desenvolvimento no terreno, né, Marcelo? Depois achei importante. Cada negócio tem seu segmento, cada negócio tem o seu apelo, né? E o Marcelo sempre coloca isso, cara, tem terrenos que você compra, você vai comprar numa terra. Outra coisa é você comprar um projeto imobiliário, que tem Já um valor aprovado, agregado. já com todos os riscos mitigados e pronto para ser lançado amanhã, né? Exato. Uma coisa é você comprar o carro, né? Outra coisa é você comprar uma carcaça. É diferente, totalmente uma coisa da outra. Mas na versão 2 do white paper, que está disponível no nosso site, e eu acho, né, acho que é importante a galera ler e botar até no ChatGPT, né? Se não entender, cara, faz um copia e cola ali, cara, explique como se fosse para uma criança. Eu faço isso no ChatGPT. Explique como se fosse para uma criança de 10 anos. Aí ele me explica, cara. É detalhado ali o que eu não entendo. Então vamos lá. Na versão 2, pessoal, a gente fez uma adaptação. Por quê? A gente entendeu, ao fazer o lançamento internacional, que o público internacional, ele, ao analisar o projeto Ribus, ele via um certo risco. Por quê? Porque dependia da ação humana de pegar o lucro imobiliário e comprar tokens. E o mercado de blockchain, como você, Marcelo, já falou em várias reuniões comigo, ele veio para suprir essa crise de confiança. Perfeitamente. Porque ninguém confia em ninguém, como você várias vezes coloca nas reuniões. No mercado imobiliário, então, você já contou casos para mim que eu fiquei de cabelo em pé. Então as pessoas, imagina o gringo, cara, eu vou ter que confiar que um pessoal lá do Brasil, já começa, né? Lá do Brasil, né, onde elegeram um ex-presidiário, nada contra, é só fatos, que vão pegar o lucro e vão recomprar token e tal. Então o mercado internacional precificava dessa forma como um ativo de risco. O que a gente fez então? Cara, vamos automatizar isso, vamos deixar essa recompra de forma on-chain, de forma que esteja na blockchain, que independa da minha vontade, independa da vontade do Marcelo. Se amanhã eu e ele estivermos na cadeira de CEO ou que seja outra pessoa, vai acontecer a recompra de qualquer forma de token. Não independe da nossa vontade. Puta, eu, Marcelo, cara, a gente não queria recomprar tudo isso. Já era. Agora já está registrado em blockchain na versão 2 do nosso white paper. Então, na primeira versão, a gente tinha uma recompra de 50% dos resultados. Na versão 2, a gente tem uma recompra de 20% do resultado. Mas por quê? Porque ela é uma recompra constante, feito de forma on-chain, na blockchain. A gente fez o lançamento da Ribuski. Cara, mas por que isso não está refletindo no token? Por quê, pessoal? Como o lançamento de todo produto, imagina só, vocês já conseguiram se hospedar com 80% de desconto? Em qualquer coisa, já conseguiram? Efetivamente? Não. Quem usa Ribuski consegue. Eu sou usuário assíduo, acho que da mesa que eu mais uso, foi o que eu mais usei. Sou um usuário assíduo. Você realmente, efetivamente, se hospeda com 80% de desconto. Então, eu vou explicar um pouco a economia por trás para que vocês entendam como o token ele é fundamental para que isso aconteça e como ele se beneficia dessas receitas. Eu só estou explicando um pouco sobre o processo do tempo e onde nós estamos. Nós passamos desenvolvimento de agosto até novembro só em desenvolvimento da tecnologia. Não é algo fácil, não é algo rápido a ser feito. Então a gente elaborou ali a Ribuski, tivemos os primeiros cases de uso em novembro, dezembro, tivemos diversos... nada é instantâneo, né? Nada é mágico. Eu estou falando de ativos reais. Eu não estou falando de algo que eu vou programar que vai acontecer automaticamente, que depende só de linhas de código. Eu dependo de proprietários reais, de imóveis reais, de lucro real. Porque essa narrativa, pessoal, né? Vocês que seguem aí gurus e influenciadores de mercado, que falaram muito sobre a out-season, ela não veio e não vai vir. Não veio. Você perdeu o seu dinheiro. Hoje os projetos, estou reafirmando aqui, desde que eu falei no começo, para ficar marcado na cabeça de vocês. Os projetos que terão perpetuidade no mercado cripto são aqueles que têm fonte geradora de receita. Ou eles vão melhorar algo da economia que já acontece, não é inovar. Eu comprei um ativo aqui tokenizado. Você comprou um LCI tokenizado.
Qual é a inovação do setor? Quem está trazendo de eficiência? Zero. Quem está trazendo? Nada mais. Ele está trazendo no mercado secundário. Cara, ok, mas efetivamente você já conseguiria transferir a sua cota. Você não tem uma inovação de fato. Com a Ribus-Key, toda receita oriunda a cada NFT mintado, ele tem uma receita adquirida. 20% dessa receita é comprado tokens no mercado secundário. Tokens Ribus. Por quê, Daniel? Porque através dos tokens eu trago mais imóveis. A conta que vocês vão ver lá no white paper é que para cada imóvel que eu trago, eu consigo mintar 4 keys. Então não é uma quantidade infinita de keys, elas são escassas. É uma coleção de NFTs, são coleções de NFTs escassas, que dependem da quantidade de imóveis. E como é que eu faço para adquirir imóvel, Daniel? Eu distribuo token para os proprietários de imóvel. Então eu preciso, para que minha roda continue girando, recomprar tokens no mercado. É claro que eu não distribuo tudo que eu recompro, eu distribuo 20% do que eu recompro. Essa é a realidade. Para os detentores de imóvel, eles me liberam o imóvel, eu coloco o imóvel na minha carteira da Ribus-Key, minto mais coleções de Ribus-Key, gero mais receita, recompro mais imóvel. Essa é uma linha de receita. Então vamos lá, hoje nós temos 300 keys, mais ou menos. 300 usuários de Ribus-Key, mais ou menos, uma média, né? Que hoje, 300 keys mintadas, vamos colocar assim, né? 300 títulos. E nós passamos por um período de teste de público. A gente testou primeiro a venda direta, agora nós entendemos que o nosso posicionamento é uma venda B2B2C. Você atinge um CNPJ que ele atinge 5.000 CPFs, 3.000 CPFs. É nesse momento que a Ribus está. Nós acabamos de fechar, a gente não pode comentar porque nós temos NDA, mas acabamos de fechar parcerias com grandes incorporadores, né, do setor de multipropriedade, aonde a Ribus-Key ali vai começar a ser distribuída. Aí sim a gente vai começar a ver receitas altas através da geração de Ribus-Key que vão refletir diretamente no token. E quando eu trago imóvel, o Marcelo colocou aqui que o mercado imobiliário é baseado em dados, e ele está completamente certo. Quando eu trago imóveis que já estão no Airbnb, eu tenho um track record sobre esses imóveis. De manhã a gente estava no podcast que o dono de imobiliária aqui falou. Ele falou, cara, hoje eu vou vender imóveis na Zona Sul, o cara vai perguntar quanto que esse imóvel performa. É aí que ele faz a precificação. Não é mais aquele imóvel que é bonito, que vale metro quadrado. Mudou. É quanto ele performa. É isso que o investidor analisa hoje. Sim. Aí ele vê o preço dele. Ah, ele performa isso, então ele vale isso. É essa análise hoje. O mercado imobiliário mudou. Não é mais só aquele que é bonito. Não, cara, quanto ele performa. Hoje o imóvel ele também é visto como um ativo financeiro. Então, esses imóveis que nós trazemos, eles têm track record de rentabilidade. É aí que entra a RibuShare. Ah, Daniel, DexCap, que vocês falam, o que é, como é que funciona? A DexCap, pessoal, ela é uma empresa, tudo que a Ribus faz tem regulamentação. A gente faz, não existe inovação fora da regulação. Inovação fora da regulação é maluquice. Eu não sou adepto. Então, a inovação, ela tem que estar atrelada à regulação, senão você não está inovando em nada. Então a gente precisou abrir uma empresa, aonde conseguimos a licença da CVM. Essa empresa chama DexCap, aonde a base e a infraestrutura legal dela nasceu um produto chamado RibuShare, share de compartilhamento. É basicamente a tokenização de oportunidades imobiliárias. Esses imóveis, pessoal, a gente tem um catálogo de hoje 2.000 imóveis na base, né? Fechamos ontem mais 150 imóveis. Esses imóveis eles têm um track record e a gente sabe por que um imóvel performa mais e outro menos. Então a gente tem um produto de retrofit, que é o RibuShare. Pessoas dividem, você faz a aquisição de um token, aonde parte a receita oriunda daquele token vai ser destinada ao retrofit daquele imóvel, a melhora daquele imóvel, e com a rentabilidade melhorada, a pessoa paga aquele empréstimo que foi feito, aquele empréstimo tokenizado para retrofit. Daniel, aonde o token entra nisso? Efetivamente, toda a receita que entra, parte da receita já na cabeça é destinada a recomprar tokens. Por quê? Porque eu só tenho aquele imóvel que me gerou o dado porque eu dei token pro proprietário para ele inserir o imóvel dele no meu ecossistema. Perfeito. Então eu dependo totalmente do token para cada vez mais eu ter mais imóveis, para gerar mais Ribus-Keys que me geram receita e gerar mais RibuShare que me geram receita. Essas receitas eu sou obrigatoriamente hoje on-chain
recomprar tokens para que eu aumente. Então esse é um modelo conhecido no mercado como modelo de flywheel. Não é um ecossistema, mas é um modelo que se retroalimenta. Isso é muito importante. A gente entender que hoje a gente tem um modelo que não é replicável só aqui no Brasil. Tem Airbnb só no Brasil? Tem novos de temporada só no Brasil? Não. É no mundo inteiro. O Edu viu na prática, quando ele foi falar o pitch para os americanos, esse é um modelo que funciona. E vacância, não é só no Brasil que tem vacância. A vacância tem no mundo inteiro. Não A tem vacância é uma dor. imóvel que fique 30 dias locado, 12 meses no ano. Não existe. Não existe. Então a gente hoje atende a dor da vacância, a gente monetiza em cima da vacância imobiliária, monetiza em cima dos imóveis que já têm uma performance. Esse resultado financeiro, nós recompramos tokens. Entendam que hoje a gente tem 300 detentores de KI. A nossa meta para o final do ano, e a meta que nós estamos já assinando contratos para ter 10 mil detentores de KI. O efeito que isso vai dar no preço do token, no valor de tela do token, eu não consigo calcular. É um absurdo, Eu não consigo calcular, não tem como calcular. Então hoje, quem realmente está se posicionando, quem entende isso, eu acho que talvez a gente nunca tenha falado de forma tão clara aqui, né? Nem sei se eu fui tão conciso na mensagem, mas hoje você realmente tem uma oportunidade, porque o token ele é a engrenagem dessa. Sem ele não roda. Porque Sem ele trava. não faz sentido um ecossistema existir se não existe um fundamento para o ecossistema. Exato. O ecossistema só funciona por conta do token RIB. Isso. E E ele é o o fundamento que Ele gira é o tudo. terreno. E aí, terreno e uma coisa para que é a construção importante. do prédio da RIB. Muito importante. A gente sempre falou, cara, a gente não tem uma usabilidade real e tal. Dentro hoje do ecossistema a gente tem. Então você consegue, a gente está implementando pagamentos de diárias com preços melhores ainda em token, aquisições de produtos, tanto RibosKey, RiboShare em token, para aquelas pessoas que dizem que querem usar o token efetivamente. Na verdade, Não só Ribs, né? Mas qualquer criptomoeda listada na Binance, né? E através do Binance Pay, né? até uma conversa. Hoje se pode transacionar qualquer produto imobiliário da plataforma Ribos com qualquer criptomoeda. Então, pessoal, qual a inovação da Binance Pay? Cara, não é uma inovação mundial. Então, assim, é uma baita inovação. Você pode comprar um imóvel, uma fração de imóvel. Um Viverde. Qualquer Né? cripto, Nós uma casa, negociamos. né? Você comprar um produto Ribos com uma outra moeda que está dentro de um outro Produto ecossistema. Ribos e depois se hospedando com a sua RibosKey, você também pode pagar qualquer Binance criptomoeda. E o mais interessante, o administrador ontem esteve lá com a gente, né? Pô, mas e como é que eu recebo? Você recebe Pix. reais. Reais. Para receber reais. O cara paga lá com a meme coin dele, ou com Bitcoin, ou com Ethereum, qualquer moeda, né? É porque o Ribs é um gateway nativo. Isso, né? é da Você plataforma. pode pagar com Ribs, é nativo, já tinha. Mas agora você pode pagar com qualquer outra. E aí o Ribs é o gas, não é isso? É isso aí. E assim, só complementando do ponto de vista imobiliário, o Dani me perguntou sobre as multipropriedades lá do Viverde, e nós estamos trabalhando porque queremos com cota de um mês, mas efetivamente a lei federal permite um fracionamento até de dias, né? A gente poderia trabalhar com 2 semanas, ou 1 semana, ou até dias, mas efetivamente falando, tem muitos tokenistas que já conquistaram o seu imóvel pagando em token RIB, a gente aceita token RIB, então há esse intercâmbio, e quando se adquire uma multipropriedade no Viverde, vem um RibosKey em anexo. Então basicamente você não quer ir para Itaipava porque está muito frio. O condomínio tem todo tipo de serviço, aplicativos de locação, serviços de roupa de cama, roupa de banho para você alugar a sua casa, aferir renda e vai para o Nordeste com a RibosKey aproveitar o sol. Aproveitar uma outra experiência imobiliária, mas basicamente nós trazemos o intercâmbio de experiências imobiliárias. Perfeito. Quando Pode você trocar, né? Você troca a Você sua... troca a sua semana no Viverde por token Ribos, e com o token você paga a diária de mais de 2.000 acomodações do Brasil. E aí quando a pessoa compra uma casa de serra, de praia, né, a gente viu isso muito, né, de que pessoas reclamando que tinham que ir e que tinham uma obrigação de ir e que às vezes não está a fim de ir, mas tem que ir. E a gente quebrou esse problema, né? Então você não precisa ir, você pode alugar, você pode trocar a sua semana de uso com o seu vizinho Viverde e basicamente você pode experimentar hoje 1.630 imóveis com mais 150 que estão entrando. Isso. Nossa meta é chegarmos a 4.000, 5.000, vamos crescer muito, pessoal. E não vai faltar imóvel nesse Brasil com vocação e apelo turístico
de mar e de montanha, para você usufruir pagando apenas 20%, economizando 80%, tendo mais dinheiro para passeios, para prorrogar sua viagem ou até fazer uma nova viagem, né? Sim. Então o Ribusqui, ele é um produto fantástico, que é o que eu quero para mim. Viajar, um dia tá em Pernambuco, um dia tá em Itaipava, outro dia tá lá em Jurerê Internacional, e efetivamente saber que eu estou fazendo uma hospedagem com qualidade, porque nós fizemos uma curadoria na validação, na aprovação desse imóvel, hospedando em imóvel de luxo, pagando preço econômico. Qualquer pessoa acima de 18 anos, seja médico, advogado, qualquer profissão, você quer hospedar em imóvel de luxo pagando preço econômico, não quer, Gabriel? Com certeza. E é bom para todo mundo, pessoal. O proprietário, ele recebe mais, porque a gente ocupa a vacância dele. O administrador de imóvel recebe, porque a gente vai estar ocupando a vacância, então se o proprietário recebeu, ele recebeu. E quem se hospeda com 80% de desconto. No final, um modelo econômico onde todas as partes envolvidas ganham. E você, tokenista, ganha indiretamente pela valorização do token. E a gente vai lançar o Ribus Rewards, né? Então é bom também o Edu comentar aí que esse mês aí tem lançamento, né? Baita lançamento, hein? Porque assim, você que tem o seu token aí, na sua wallet, você que já conhece, né? Ou no MV, ou na Max. Ou na Max, ou no MV, você transferindo para a plataforma Ribus, você vai ter o novo programa de recompensas, né? Você vai ser bonificado semanalmente. Semanalmente de forma gamificada, ou seja, a baleia vai ganhar mais do que o sardinha, né? A remuneração ela é em níveis. Então, quanto mais tokens no programa, maior o seu nível, consequentemente, maior a sua renda, né? Então, e você que quer adquirir uma Ribusqui, é a única forma hoje, né, além de você comprar um Viverde, de você ganhar, você ter uma Ribusqui, é você aderir ao programa de recompensa. Quem comprou no início, parabéns, você foi um early adopter. Hoje a gente não tem mais a venda direta. Se você quiser comprar, você tem que ter tokens e aderir ao programa de recompensa. Uma quantidade lá, você tem que estar no nível 3, nível 4, para você ter. Então você tem que ter uma quantidade de tokens, aí você ganha o benefício da Ribusqui, uma quantidade boa de tokens, você ganha uma Ribusqui por ter tokens e ganha o benefício de poder se hospedar. E com a rentabilidade que você ganha semanalmente em token, você pode ainda ir pagando as suas diárias, né? Depender da quantidade. Ainda tem outros incentivos, outras bonificações que vão acontecer dentro da própria plataforma, né? Que a gente, na nossa reunião ali mensal, a gente já vislumbrou, mapeou, né? Pra galera, assim, são novidades incríveis. Isso também faz parte de uma retomada ali mais ativa, né? Não digo uma reabertura, mas um novo modelo de comunidade que está sendo desenvolvido. É necessário. A gente começou as iniciativas do blog, então o blog vai ter algo ali atrelado à gamificação, que você vai começar a ter um processo de engage to earn ali interessante, onde a própria comunidade vai fomentar o próprio ecossistema, e esse ecossistema vai se retroalimentar dentro do modelo que o Dani acabou de falar. Então você que está aí chegando agora, volta lá do início, escuta tudo que a Ribus, como ela começou, o que ela fez e como ela está desenvolvendo os projetos futuros. Obrigado pelo seu tempo, pelo que você já escutou aqui da gente, e eu quero deixar aqui para o Eduardo, para o Daniel e para o Marcelo as suas considerações finais e aquilo que vocês sonham para a Ribus e para todo esse grande ecossistema imobiliário que a gente está desenvolvendo no Brasil. Boa. Bom, vou deixar aqui então considerações finais aí para quem gosta do mercado de inovação, startups, até Web3 e cripto, que esteja otimista nesse momento, né? Apesar de ser um momento de muita incerteza, né? É onde a gente deve estar posicionado, né? Você deve comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. Então, as geopolíticas internacionais estão muito aquecidas, questões de guerras e discussões entre países, né? A insegurança e a incerteza também estão muito em alta. Então, o conselho de quem acabou de voltar aí de relações internacionais e está imerso aí nessas negociações com outros países cara, o momento é fantástico, a narrativa é muito forte, né? E se inteira mais aqui do que a gente está fazendo, né? Se aproxima da nossa comunidade, começa lá comprando um tokenzinho de 3 centavos, né? E vai chegando mais perto, virando um player, um empreendedor aqui conosco. A gente é muito aberto e isso é bem revolucionário aqui no nosso país. E é isso. Vamos para cima.
A minha consideração final é que eu continuo sendo o maior tokenista da empresa, skin the game. Maior tokenista de todos, não é só da empresa, não. De Eu todos. enxergo que o brasileiro é muito curtoprazista, não dá para entender como ele não consegue, até pensa em ficar de médio a longo prazo, mas ele efetivamente quem ficar até o final vai se dar muito bem com Token Ribos, então eu acho que é uma grande oportunidade. Nascem os primeiros ativos digitais do brasileiro, né? Reserva física de valor como imóvel, carro, quantos já existem por aí? Muitos. Agora, os primeiros patrimônios digitais, que é a reserva digital de valor, assim classificado pela Receita Federal, são os primeiros brasileiros, né? O Token Ribs é o primeiro. Então você imagina o potencial desse produto se você tiver uma cabeça para os próximos anos. Então é só nos acompanhar. É isso aí. É isso aí, pessoal. Como o Marcelo, o Edu e o Gabriel colocaram, a gente veio trazer para vocês aqui novidades, atualizações dos bastidores. Acho que a gente ficou muito tempo sem se comunicar também. É importante a gente frisar que nós estávamos focados na construção, né? E quando você fica ali, a gente acabou emergindo de forma muito forte na construção dos produtos, na validação dos produtos. E acho que deixei claro hoje como o modelo está, qual é a nossa previsão, né? Nós queremos terminar o ano aí com mais de 5 mil imóveis, com mais de 10 mil pessoas, Ribus-Key, né? Owners de Ribus-Keys, Usuários, né? usuários. A gente quer lançar mais de 20 milhões de reais em projetos da RibuShare. Esses são os nossos números. Nós estamos nos preparando para